Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje estamos ao vivo, estamos com alguns atrasos por causa de questões técnicas, mas estamos no ar hoje, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai tratar da Lei Geral de Proteção de Dados. E para esse assunto, a gente está contando aqui hoje com o Dr. Pedro Soares. A gente vai tratar desse assunto, que é um assunto importantíssimo, né? Porque até as eleições hoje vai usar subsidiariamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dada essa importância dessa lei, é muito importante que a gente, é fundamental, né, que nós consigamos discutir o que vai vir por aí. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Eu fico muito feliz, satisfeito e honrado em receber você aqui para a gente tratar desse assunto, que é um assunto de suma importância para a sociedade brasileira. Prazer é todo meu, Ederson. Doutor Pedro, para a gente começar, como é que a gente pode compreender ou tentar entender a Lei Geral de Proteção de Dados? Ederson, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria uma série de direitos e também de obrigações para os chamados agentes de tratamento de dados pessoais, que podem ser empresas ou podem ser pessoas naturais, como eu, como você, que de qualquer forma manipulem dados de terceiros. Por manipular, entende-se qualquer atividade de tratamento do dado, inclusive o mero armazenamento, o seu descarte, seu enriquecimento, a segregação e a seleção de dados, dentre outros. A lei ela é bastante completa, ela estabelece todas as hipóteses em que a atividade de tratamento de dados é permitida, os critérios de proteção desses dados, a depender de sua natureza e as penalidades por descumprimento da lei. Por isso, eu entendo que a lei ela vem e ela impacta os negócios de toda e qualquer empresa que, de qualquer forma, venha a manipular dados pessoais. E aqui eu deixo já um registro, para ficar bem claro para o telespectador, que esses dados eles podem estar guardados em sistemas digitais, no meu computador ou na nuvem, mas também eles podem estar guardados em arquivos físicos, como era antigamente. Então, por exemplo, usando o exemplo aqui do meu escritório de advocacia, dados de clientes que estejam fisicamente armazenados são também alvo da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como, por exemplo, os registros de entrada em determinado condomínio edilício também serão alvo da Lei de Proteção de Dados. Basicamente é isso. Pedro, isso vai impactar muito nas empresas? Sim, com certeza. Vai impactar em todas as empresas que efetivamente tratem dados, observado as hipóteses de aplicação da lei e as exclusões que a própria lei estabelece. E aqui é importante muito distinguir esse ponto. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela limita a atividade de tratamento de dados aos dados pessoais. Dessa forma, a primeira exclusão de seu âmbito de aplicação são as atividades de tratamento de dados não pessoais, como, por exemplo, os dados puramente empresariais. E aqui eu me refiro a dados de faturamento, de balanço, cadastros das empresas, como CNPJ, licenças, enfim, inscrições estaduais, inscrições municipais. Tudo isso não é objeto da Lei de Proteção de Dados, portanto, não precisa contar com a preocupação das empresas. Ou seja, inexistindo pessoalidade, alguma forma de atribuir àquele dado um critério de pessoalidade, a lei não se aplicará. Também importa dizer, aí falando do ponto de vista de assessor de empresas nesse particular, que importa muito saber a localidade desses dados.
E por que isso? Há um entendimento equivocado de que a lei visa proteger dados de brasileiros. E, na verdade, não é bem isso. Na verdade, o que a lei estabelece é tratamento de dados que tenham alguma conexão com o Brasil, sejam eles de brasileiros ou não. Por exemplo, os dados podem ter até sido coletados fora do Brasil de pessoas estrangeiras, mas se a atividade de tratamento de dados visar oferecer bens ou serviços em território nacional, a lei vai se aplicar. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro, no sentido de que pode um brasileiro que está fora do Brasil ter os seus dados pessoais coletados de uma forma indevida. Exemplo claro disso, estamos lá no metrô em algum país estrangeiro e nossos dados biométricos são capturados, gravados nas câmeras públicas ou privadas. Nesse caso, se esse dado não for tratado para nenhum fim de ser veiculado no Brasil, essa pessoa que teve seus dados capturados não será protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Não quer dizer que ela ficará desprotegida, porque outros países possuem outras leis de proteção de dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira não se aplicará. Pedro, a empresa pode ser grande, pode ser pequena, isso não vai interferir nessa aplicação da lei? Não interfere. O porte empresarial é irrelevante para os fins da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, como eu disse anteriormente, não é necessário nem que seja uma empresa, porque pessoas naturais podem também ser agentes de tratamento de dados. O que importa saber é se o dado que está sendo objeto de tratamento, ele é pessoal ou não é pessoal. E sendo pessoal, há alguma das hipóteses de exclusão previstas na lei que não levem que a lei não incida sobre aquela relação? Por exemplo, falando aqui da nossa conversa de hoje, dados pessoais capturados para fins meramente jornalísticos não recebem proteção da Lei Geral de Proteção de Dados. Assim como dados capturados para fins de pesquisa acadêmica também não. Então é necessário ter todo um cuidado para compreender não só como a operação de tratamento vai se desenhar, mas também o que é o objeto desse tratamento. A gente dá uma contextualizada também. Quais dados serão protegidos nesse quesito, doutor? Ederson, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica a dados de pessoas naturais que permitam a identificação dessa pessoa de maneira direta ou indireta. Daí a distinção já utilizada no estrangeiro, nas diretrizes da OCDE ou no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, entre uma pessoa identificada e uma pessoa identificável. A lei brasileira, ela adota um conceito expansionista, ou seja, não é só aquele dado que possibilita ele próprio diretamente conectar o dado à pessoa, como, por exemplo, o seu CPF. Se eu tenho o seu CPF, eu sei que ele é o CPF do Ederson. Ou seja, ele é um número que vincula diretamente a pessoa ao dado. Mas também qualquer outro tipo de informação que, no contexto, permita a identificação dessa pessoa. Daí a distinção entre dado pessoal identificado e dado pessoal identificável. Aqueles dados que permitem diretamente chegar a uma pessoa e outros dados que permitem também alcançar uma pessoa, mas de forma indireta. É importante também considerar que esse dado, que é o dado protegido pela lei, ele tem uma conceituação dinâmica, no sentido de que, se de qualquer forma esse dado perder o critério de pessoalidade, por exemplo, ele for anonimizado, ele perde também a força de ser objeto da Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, se você tem um dado que não permite identificação,
esse dado não é objeto da lei, portanto, qualquer atividade relacionada a ele também não será objeto da lei. Isso tem a ver com fake news, com essas coisas, assim, se a pessoa tiver que esconder alguma coisa, está relacionado a isso também, professor? Na verdade, as questões relacionadas assim, é a questão da não proteção dos dados, né? Se a pessoa intencionalmente esconde os dados, alguma coisa nesse sentido? Bom, a questão relativa à fake news, ela pode ou não estar abrangida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Na verdade, quando determinada pessoa sabidamente fala algo que é inverídico sobre outra pessoa, ela está incorrendo possivelmente em crimes tipificados pelo Código Penal. Então, essa relação de direito criminal, ela não é albergada pela Lei Geral de Proteção de Dados. O que a Lei Geral de Proteção de Dados se preocupa é em proteger o titular, ou seja, aquele que teve o seu dado cedido ou capturado por uma empresa, pode ser, inclusive, para fins de fake news, como aconteceu, por exemplo, há anos atrás nas eleições norte-americanas, e aí esse agente de tratamento de dados, ele começa a usar esses dados pessoais de terceiros de forma indiscriminada e sem a autorização desses titulares. Aí, respondendo ao seu questionamento, sim, a Lei Geral de Proteção de Dados serve de importante proteção, mas ela sozinha não resolve o problema das fake news. É necessário uma visão mais abrangente e uma análise um pouco mais não puramente de direito civil, mas também de direito criminal. Pedro, é um desafio para as empresas e para as pessoas que manipulam dados esse novo momento? Sim, com certeza, é um grande desafio, porque pela primeira vez temos de forma categorizada, ou seja, por escrito, as responsabilidades daqueles que tratam dados. Isso, há tempos atrás, não era preocupação do momento. Então, agora, as empresas os agentes de tratamento de dados terão que se adaptar, principalmente se forem eles os controladores do dado, que é uma das espécies de agentes de tratamento, ou seja, aqueles que efetivamente tomam as decisões relativas àquele dado em si. Se o dado vai ser excluído, se ele vai ser mantido, se ele vai ser transferido para um servidor em um país terceiro, enfim. Esse profissional, esse agente chamado controlador, ele assume grande responsabilidade civil e, portanto, cria sim uma preocupação adicional para ele que necessita ser mitigada e trabalhada num programa de adequação de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as penalidades, doutor Pedro, quais são as penalidades previstas aí, que a gente pode dar assim, de uma forma geral para quem infringir essa manipulação dos dados? Bom, as penalidades são variadas, começam com advertência e podem chegar à multa ou até à exclusão da empresa de determinada atividade relacionada ao tratamento de dados. Estou aqui com a lei aberta e realmente fala, inclusive, da possibilidade de publicizar a infração para que todos os outros titulares que eventualmente tenham mantido relações com essa empresa, esse agente de tratamento de dados, eles possam, então, se preocupar e buscar informações sobre se os seus dados também estão desprotegidos. E realmente, essa função de sancionar, de realmente buscar coibir o abuso, ela é muito importante. É para isso que a lei surge, como uma resposta aos grandes escândalos de vazamento de dados vivenciados nos últimos 5 anos. Basta falar do escândalo Cambridge Analytica do Facebook, que foram mais de 50 milhões de pessoas que tiveram seus dados expostos. E outros menores, mas também relevantes, que também levaram a uma preocupação crescente, primeiro na Europa, mas que veio com o tempo para o Brasil e que agora finalmente está incorporada e vigente com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados.
Pedro, uma pergunta importante que tem, as empresas hoje têm usado muito o WhatsApp, né? Forma de comunicação, de transferência de informações, e ali também coleta muito dado, né? Muitos dados também de funcionários, né? De informações diversas, pesquisas e tal. Precisa existir uma responsabilidade muito grande das pessoas que estão administrando esses grupos, Telegram, WhatsApp, que são hoje praticamente ferramentas no Brasil, né, de trabalho, né? Precisa ter muito cuidado com isso, Bruno? Pedro? Sim, certamente precisamos ter muito cuidado com qualquer tipo de ferramenta que permite comunicação instantânea. Pelo simples fato de que, por ser instantâneo, isso acaba possibilitando uma perda de controle sobre aquela informação que foi transmitida por aquele caminho. Falando de WhatsApp, realmente a preocupação deve ser grande pelas empresas, porque é muito fácil criar 1, 2, 10 grupos de WhatsApp e circular dentro desses grupos as informações que se pretende divulgar. Mas é importante, antes de mais nada, para que as empresas já não saiam com uma preocupação exacerbada, é saber se esses dados efetivamente estão abrangidos pela Lei de Proteção de Dados. Porque, mesmo que sejam pessoais, e eu repito isso, há uma série de exclusões. No caso de criação de grupos de WhatsApp, a depender da natureza da própria empresa, por exemplo, se for uma instituição acadêmica e tiver criado um grupo de WhatsApp para fomento do debate sobre determinada pesquisa, essa informação, ainda que seja pessoal, ela não terá proteção da lei. Agora, aproveitando o seu questionamento, Ederson, é bom que se diga que um dos efeitos que se espera da lei é realmente a criação de uma cultura empresarial e interempresarial de proteção do dado. É entender que o dado pessoal ele é uma nova moeda, ele recebeu uma valoração econômica cada vez maior, agora se computa e se remunera por quem tem mais likes ou por quem tem mais visualizações. E para isso você precisa ter acesso ao e-mail de alguém, ou ao contato de Facebook de alguém, ou ao celular de uma pessoa, e tudo isso é dado pessoal. De forma que é necessário buscar procedimentos, processos de informação que permitam, ao mesmo tempo que os negócios fluam e continuem a gerar, enfim, riqueza, mas, por outro lado, também que se proteja os dados dos titulares. É nesse ponto de criação de uma nova cultura que surge a Lei Geral de Proteção de Dados. E é nesse ponto que a recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vem para buscar nos ajudar. E você chegou nessa parte também da nossa conversa, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Qual é a função dessa autoridade e como é que a gente pode entender essa autoridade criada para acompanhar, né, e praticamente fiscalizar, né, essa ideia da proteção dos dados? Você já antecipou parte da minha resposta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela visa fiscalizar e regular o ambiente de transmissão e de circulação de dados no Brasil. Essa é a função dela. Ela é como se fosse uma agência reguladora. Há umas peculiaridades técnicas dela que a diferenciam de agências reguladoras puras e simples. Por exemplo, ela está albergada dentro da Presidência da República. Então, ela não é uma entidade autônoma, independente, apesar de ter independência funcional de seus servidores, mas ela está dentro da estrutura, da superestrutura da Presidência da República. E a função precípua dela, na condição de fiscalizar, é realmente servir de firmar contatos com as empresas para verificar se essas empresas estão cumprindo a lei. Firmar convênios com o Ministério Público, com PROCONs, em busca de transmitir e desenhar um sistema jurídico que permita maior proteção dos titulares
dos dados. E é bom que se diga, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um dos lados da moeda. O outro lado são os chamados DPOs, né, os encarregados de proteção de dados, que são aqueles interlocutores que estão nas empresas para realmente servir de canal de comunicação entre a empresa e a autoridade, entre a empresa e o titular dos dados. Pedro, quais medidas as empresas devem tomar, né, para evitar dores de cabeça, né, principalmente nesse início, né? Um jurídico forte, antenado com essas novas tecnologias, seria a solução? Acho que mais do que um corpo jurídico forte, é necessário ter um conhecimento de tecnologia da informação para conseguir mapear toda a estrutura de dados pessoais que determinada empresa possui armazenada em seus sistemas. Então, importa talvez muito mais do que saber qual que é a sanção, qual que é o limite da multa, é saber onde estão os dados pessoais de determinado titular e desenhar uma forma, um processo jurídico, mas também informático, de chegar rapidamente a esse dado pessoal. Por quê? E aí entrando na sua pergunta sobre as medidas que a empresa deve tomar. Uma das medidas é realmente criar essa facilidade para o titular, porque a lei estabelece, inclusive, fixo um prazo para que a empresa forneça a cada titular a lista dos dados que essa empresa possui. O que significa dizer que a empresa terá que rapidamente vasculhar nos seus arquivos virtuais e físicos em busca de todo o dado pessoal que ela tenha de um titular para entregar a esse titular. E terá também que ter um processo também automatizado para eventualmente fazer a portabilidade desse dado, quando o titular não quiser mais que esse dado fique armazenado por essa empresa, tal como acontece, por exemplo, em linhas telefônicas, quando se faz a portabilidade de uma operadora para outra, e deve também estar preparado para apagar esses dados, né, deletar esses dados, se a pessoa realmente não desejar que esses dados estejam lá. É óbvio que esse poder, e é bom que se diga desde logo, que esse poder do titular não é ilimitado. Há casos em que a empresa tem o direito de permanecer e a prerrogativa de permanecer com esse dado armazenado. Mas, no mínimo, ela deve saber onde ele está e poder informar para o titular, dar a segurança para o titular de que a empresa que coletou esse dado, o agente de tratamento de dados que coletou essa informação, sabe onde esse dado está. E, para além disso, há outras obrigações, como, por exemplo, a elaboração dos chamados relatórios de impacto de proteção de dados, que são instrumentos jurídicos, aí sim jurídicos, puramente jurídicos, que são trocados entre a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com vistas a exercer uma supervisão e fiscalização sobre os rumos que a proteção de dados está tomando naquela empresa, naquele agente de tratamento de dados. Então, acho que essas são as grandes medidas, né? Mapear bem o seu sistema, e para isso, além de uma pessoa com vivência jurídica, é necessário alguém que também tenha conhecimento tecnológico, e também fazer os relatórios de impacto e indicar o seu encarregado de proteção de dados. As empresas terão que criar novos cargos para assumir essa função? Quem vai definir a forma como quais são os requisitos desse chamado encarregado de proteção de dados é a Autoridade Nacional, que foi constituída, mas que não tem ainda seu corpo diretor já nomeado. Então, nós teremos que aguardar. Falando da experiência europeia, que é a lei que serviu de base, de inspiração para a lei brasileira, é necessário alocar alguém que pode ser uma pessoa da própria empresa para servir como um DPO, um encarregado de proteção de dados, ou contratar
alguma empresa terceirizada que faça esse trabalho. É importante ter em mente que o DPO ele receberá informações sensíveis, informações muitas vezes confidenciais de segredos de negócios, né, dessas empresas. Então, portanto, é necessário que, ao fazer essa escolha, a empresa tenha em mente essas preocupações e conte com apoio jurídico. Ô Pedro, tem uma pergunta interessante. A gente está falando assim, a gente vai conversando e vai pensando nas grandes corporações e tal. Mas eu queria trazer a gente um pouco mais para baixo, que tem aquelas empresas, aquelas lojas que tem aqueles cadastros de clientes e tal, e que, como você disse no início, não importa se ela está digitalizada ou se ela está no papel, no físico ainda. A lei vai valer para os dois modelos. O que esse pequeno empresário que tem esse cadastro de clientes deve observar no sentido de manipular esses dados também? Mandar uma carta, mandar um aviso, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. O que ele tem que se ater para ele não se perder no meio dessa confusão e não ser pego de surpresa? Bom, primeiro ponto, a lei, a autoridade, ela vai avaliar, vai efetivamente fazer a lei ser aplicada para todos os portes, né, para empresas de todos os portes, mas obviamente seguirá uma proporcionalidade. Então, para aquele pequeno empresário que acabou de começar o seu serviço, a autoridade terá que ter um pouco mais de tolerância. O que é importante falar para essa pessoa é que, se até hoje não houve um controle restrito, que pelo menos de hoje em diante se estabeleça esse controle para limitar o período em que houve tratamento, armazenamento ou guarda de dados sem um registro adequado. E aí, o passo seguinte seria verificar, com a ajuda profissional jurídica e de tecnologia da informação, algum sistema que permita fazer automaticamente essa catalogação dos dados que ficaram para trás, ainda que eles sejam físicos. É possível fazer isso, já há sistemas que permitem esse tipo de catalogação. Para aí a empresa ter, como eu disse na pergunta anterior, o mapa completo dos dados pessoais por ela armazenados. Passa, antes de tudo, por entender como as atividades daquele negócio específico se enquadram nas hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora tem uma pergunta importantíssima, que é com relação ao serviço público, né? O serviço público, o volume de dados pessoais é muito grande, né? Dentro do serviço público, hoje principalmente, existe uma circulação de informação muito grande, informações muito grande. Grupos de WhatsApp, sobre a diretoria tal tem um grupo, outra diretoria de outra secretaria tem outro grupo, outra secretaria tem outro grupo. Então, um lugar, uma prefeitura, por exemplo, que tem 20 secretarias, deve ter pelo menos 200 grupos, né? Que tipo de responsabilização o gestor público, seja ele direto, né, ali o prefeito, o secretário e os diretores de departamento, não só esses, mas também aqueles funcionários que administram esses grupos, devem ter cuidado, Pedro, porque a gente sabe que existe no serviço público, por exemplo, entra um governo, então entra uma leva de servidores comissionados, né? Carga em comissão de livre nomeação. E tem os funcionários efetivos. Que cuidado que essas pessoas têm que ter, até mesmo para não ultrapassarem a linha do razoável quando está lidando com os dados das pessoas e também os grupos que são formados tanto pelo Telegram como pelo WhatsApp e tal. O que você pode orientar esses servidores públicos? Bom, essa pergunta é muito interessante por uma razão simples, que é a seguinte: o grande
agente de tratamento de dados é o serviço público. Isso aqui não estou falando de orientação Brasil, não, é mundialmente falando. E por quê? Porque eles congregam informações pessoais de todos os cidadãos. Se você pegar, por exemplo, registros de previdência, seja ela estatal, seja ela nacional, Previdência Pública, INSS, isso tudo é dado pessoal. Isso tudo está na mão de gestores, como você disse, públicos, e na mão de técnicos concursados que fazem todo esse controle e essa proteção. Eu tenho me envolvido com conversas com alguns órgãos públicos e todos eles, pelo menos que eu tenho contato, estão se preocupando, estão realmente fazendo uma gestão mais apropriada dos dados pessoais. No tocante ao serviço público, vamos dizer assim, de ponta, dos grandes estados, da federação, das grandes capitais, das grandes cidades, não vejo tanto problema, porque realmente há recursos e há pessoal normalmente envolvido nesse trabalho. É necessário aqui e ali uma intervenção, uma consultoria sobre determinado tipo de dado para se verificar se ele está sendo tratado adequadamente. E por que eu digo isso? Porque uma das hipóteses previstas na lei é o tratamento de dados para fins, por exemplo, de saúde ou para fins de segurança pública. Sorte que o gestor público está agindo em conformidade com a lei se ele está usando esse dado pessoal para essa finalidade. Se ele exerce ou utiliza esse dado pessoal por uma finalidade outra do que aquela que o dado foi coletado ou do que aquela que a lei permite, ele poderá, no âmbito do direito administrativo, estar cometendo o ato de improbidade. E aí tem todo um regramento específico sobre isso, de penalização, de processo administrativo, que não cabe entrar agora. Mas o que fica de recomendação é converse com o seu setor de tecnologia, converse com os gestores que têm conhecimento dos sistemas e da forma como esses dados são armazenados, até agora falando das eleições em que haverá troca de gestão, até para saber onde o novo gestor estará pisando e que tipo de precaução ele deve tomar. E, ao fazer essa avaliação, obviamente, contate um advogado, um especialista no tema para tratar das questões específicas a respeito disso. Doutor Pedro, a gente está chegando na parte final do programa, que está um calor danado. Belo Horizonte está parecendo o Nordeste, né? De tão quente que está, né? Consumidor. Quem o consumidor deve buscar quando ele percebe que seus dados foram manipulados de forma indevida? O que ele deve fazer? Primeiro ponto, procurar o canal de ouvidoria da empresa ou o encarregado de proteção de dados, se já houver sido nomeado. É bem possível que em empresas sólidas a questão se resolva aí. Não sendo possível, abrem-se dois caminhos. Ou bem, ele faz uma representação num PROCON, no Ministério Público, ou bem, ele ajuiza uma ação, que pode ser no juizado especial ou não, para buscar a reparação do dano causado pelo uso indevido do dado e também para buscar um provimento judicial que assegure o tratamento que esse titular quer dar ao seu dado. Então, portanto, se ele quer uma portabilidade, que determine a portabilidade. Se ele quer a exclusão, que determine a exclusão. Se ele quer a anonimização, que também determine a anonimização. Então, são esses três caminhos. Ou bem internamente ou administrativamente com a empresa, ou bem junto aos PROCONs, ou bem diretamente perante o judiciário. A lei veio para avançar, trouxe um avanço grande para a sociedade brasileira, doutor Pedro? Com certeza. A lei, ela falando um pouco mais do ponto de vista de conformidade com as melhores práticas internacionais, a lei vem para realmente colocar o Brasil
na lista dos países que protegem dados pessoais, que dão aos dados pessoais a importância necessária. Um ponto que necessita melhorar, e que isso vai acontecer, imagino eu, a partir do momento em que a lei começar a ser aplicada pelos tribunais e pela própria autoridade nacional, é adequar a lei, que é inspirada, quase que copiada em certos pontos, no regulamento europeu, para as peculiaridades brasileiras. Cada estado, cada região tem suas peculiaridades, tem sua forma de receber, tratar dados e tem sua forma de ser sancionado ou ser objeto de penalização. E nesse ponto é importante que a lei não seja uma mera cópia do que está lá fora, mas que também pegue o que está sendo bem feito lá fora, traga, internalize no Brasil e aqui faça os ajustes que forem necessários. E para isso toda a comunidade, não só jurídica, tem que participar, porque é a partir da movimentação da lei, da sua aplicação na sociedade, que ela realmente ganha corpo, ganha fôlego e funciona. Professor Pedro, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te ter aqui no Cultura Geral, viu? Seja muito bem-vindo a essa casa aqui. Estou falando isso porque vou te chamar mais vezes para a gente poder discutir sobre outros assuntos também, além da Lei Geral de Proteção de Dados. Será um grande prazer. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Deixamos um abraço forte para todos vocês e voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super bacana, uma pauta super especial aqui no Cultura Geral. Um grande abraço e até amanhã. Muito obrigado, doutor. Até mais. Boa noite. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 50% e 100%. Prova 17 de outubro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.